Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma dica muito especial de como começar a trabalhar com os livros literários dentro da escola. Sempre surgem muitas dúvidas em relação à produção de textos. Eu posso produzir textos baseados em literatura infantil? Então, eu vou contar para vocês como nós podemos fazer isso. Meu nome é Renata Aguilar, sou professora, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e matemática e vim trazer para vocês essas dicas muito especiais de como nós podemos trabalhar com os textos e com livros literários dentro da sala de aula. Então, eu trouxe para vocês aqui dois textos, tá? Dois livros, duas capas de livros, para que a gente possa explorar com as crianças. Então, a primeira capa é essa que vocês estão vendo sobre a aurora boreal. Então, antes de vocês apresentarem o livro para a criança, contarem a história, apresentem a capa. Mostrem para a criança o que tem dentro dessa capa, o que essa criança enxerga, o que ela vê em primeiro lugar, né, no plano de fundo, o que está em segundo plano. Então, explorem isso, explorem a autora, né, o autor desse livro, o ilustrador desse livro, as cores que essa criança está vendo. Então, antes de você falar da história em si, explore a capa da história. Deixe com que as crianças tentem descobrir do que se trata a história, se tem imagem, se não tem, se tem só linguagem escrita, o que é uma aurora boreal, o que é uma descoberta, o que são cores, o que é uma biografia. Então, percebam que dentro de uma única capa, né, de um livro, o quanto eu posso explorar isso com a minha criança. Será que eles já viram a aurora boreal? O que será que é? Já viram em desenho animado, em histórias, em músicas? Então, com certeza, em alguns filmes que a gente tem, as crianças já devem ter visto aí, pelo menos as cores no céu. E aí você vai explorando. Somente depois a gente chega realmente na parte da história em si. Então, você, quanto professor, faz toda essa instigação, faça perguntas. O professor tem que fazer muito mais perguntas do que contar histórias, né, de dar respostas para as crianças. E só depois a gente pode explorar. E aí, do lado, eu trouxe para vocês uma outra capa do livro. Vocês podem fazer isso com todos os livros que vocês acharem importante. Mas uma coisa eu sempre digo, escolham bons livros, livros que tragam um ensinamento para a criança. Então, se você vai trabalhar poesia, poesias boas, de qualidade. Se você vai trabalhar com cordel, cordel bom, de qualidade. Se você vai trabalhar com memórias, com narração, com contos fantásticos, com contos maravilhosos, não importa o livro que você escolheu, mas que você explore esse livro ao máximo. Faça desse livro projetos interdisciplinares, abranja outras áreas do conhecimento. Um outro livro que eu trouxe aqui do lado para vocês, que é O Reino Encantado das Letras. Então, é um livro para crianças menores, em processo de alfabetização, mas que vale a pena você já começar a explorar a capa. Como eu disse, vocês podem fazer essas dicas com qualquer livro, tá? Então, o que as crianças estão vendo? A primeira coisa que chama atenção na capa do livro é um livro voando com letras, como se fosse um tapete mágico, né? Aquele tapete do Aladim. Então, mas esse tapete está chegando aonde? Que local é esse? Será que ele vai chegar no castelo? Será que ele vai entrar pela janela? Será que ele vai entrar pela porta? Percebam as perguntas que você pode fazer para a criança só explorando a capa de um livro. Muito bem, então a gente está vendo um castelo. E esse castelo fica onde? Num reino? Mas quem será que mora nesse castelo? A gente vê lá no fundinho, né? Lá embaixo, parece uma princesa, parece uma rainha. Será que ela mora nesse castelo? Será que ela está saindo desse castelo? Então, você começa a explorar para a criança todas essas suposições e deixe com que a criança enxergue a história. A hora que você, professor, vai contar essa história para a criança, ficou muito mais gostoso. E aí eu vou dar minha última dica. Não contem a história toda no mesmo dia. Parem algumas partes,
Peçam para as crianças escreverem o que elas acham. Primeiro o que vai acontecer, depois como vai ser o final, como é que é o meio, será que vai ter uma aventura, será que vai ter uma festa nessa história? Então percebam que só nessas dicas que eu dei para vocês, a gente pode fazer inúmeras possibilidades das crianças produzirem histórias e elas podem ilustrar essas histórias, essas partes das histórias. E quando você chegar no encerramento desse livro, aquilo se tornou tão mágico que vai ser aquele livro que a criança vai guardar para o resto da vida. Porque a gente só produz textos quando a gente lê bons textos e quando a gente sabe escrever. E o professor tem que dar essas dicas. Não adianta nós querermos, quanto professores, que as crianças descubram sozinhas. A gente precisa dar os caminhos para elas, que elas possam descobrir, percorrer, viajar, voar e escrever, tá bom? Essa é a minha dica de hoje para vocês. Um beijo, gente. Até a próxima dica.